semanalmente a gente vai atualizando isso, não tem o que acrescer mais. Bruno, fique à vontade para fazer as suas ponderações e a gente vai discutindo. Eu tenho algumas provocações para fazer contigo. Manda ver. Pá! Bom, e tudo isso gera uma situação caótica e difícil de ser analisada, de você retirar algo dali, né? O objeto, teoricamente falando, o objeto dessa CPI é a verdade. Eles querem saber se houve ou não. Eles querem saber qual foi a verdade do tratamento que o Bolsonaro deu ao enfrentamento da Covid. Qual é a verdade sobre isso? Esse é o objeto da CPI. Só que, como a gente está falando de política, a verdade na política ela fica um pouco opaca, ela está alta demais para a gente alcançar e enxergar, sabe? Às vezes ela fica tão longe que é difícil de você enxergar, sabe? E não é porque a verdade é forte, brilhante demais, como Platão fala, né? Quando você está saindo da caverna, você olha para a luz, assim, você sai do escuro, olha, é porque, teoricamente falando, o bagulho é louco, entende? Então, A vida é louca, João. é isso aí. Então, Porque eu sempre o que a gente vai. pensa, o que eu penso sobre isso? Eu uso muito o Maquiavel, porque no Príncipe, apesar de esse parecer um livro muito cruel, que um filósofo faz mostrando como você dominar um povo, as melhores formas de você dominar um ambiente político, porque o Príncipe é um livro sobre política. Então, quando ele fala, ó, o príncipe ele deve fazer isso, ele deve agradar tais e tais pessoas, ele deve desagradar tal e tal pessoa somente quando ele quiser fazer isso, quando precisar e tal. Ele dá muitas coordenadas para você fazer coisas assim maquiavélicas, sabe? Esse termo é ótimo para explicar, apesar de ser um termo filosoficamente mal aplicado, mas ele deixa muito bem claro o que eu quero falar. Mas esse livro, O Príncipe, na minha leitura, ele fala sobre algo sujo da política. Porque a política, ela devia, sendo bem feita, é o confronto de pensamentos, o confronto da razão, o confronto de interesses querendo ser justificados e postos em prática. É isso que é a política. Isso é até bonito, porque você pensar que eu através do meu discurso, através das minhas ideias, eu consigo fazer essas ideias acontecerem no mundo. As forças dessas ideias, eu vou me atribuir, sei lá, da força de que eu acho que, sei lá, o comunista acha que o comunismo é o politicamente correto que deve acontecer no mundo. Então, se essa ideia for tão forte, você entender tão bem dela e conseguir explicar muito bem, você vai convencer as pessoas e o comunismo vai ser posto em prática. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente, para entender. Aí, Vai para e Cuba! Sai é, daqui! Comunista! isso Viva é a Maduro! Isso é a política da forma bem desenhada, desenhada de uma forma bonita. Só que o Maquiavel, nesse livro, o Príncipe, ele separa o fazer político da ética. Ou seja, você ser moralmente certo não importa mais. O que importa é somente você adquirir poder, né? E conseguir separar muito bem você de toda a população. Você dominando a população, claro, né? E para fazer isso vale de tudo. Então, quando o Maquiavel mostra que é possível você fazer política assim, de forma amoral, ele está mostrando, na verdade, não só um manual de como você ser ruim, mas ele está mostrando que é possível a política ser feita de forma muito suja, utilizando coisas, utilizando violência, sabe, utilizando conflito de interesses,
utilizando o poder de uma instituição, colocando contra o poder de outra, tensionando pessoas que têm muita influência, enfim. A política, quando você fala a ideia não importa mais, a beleza dessa ideia, o quão bom ela vai ser, não importa mais. O que vai importar agora o que eu preciso fazer para eu conseguir continuar no poder, manter o poder, né? O príncipe manter o poder. É claro que o Maquiavel vai falar que precisa haver alguém no poder e tudo mais. Esse livro ele fala algumas coisas assim, mas não vem ao caso agora. A gente pode até discutir o Maquiavel da monarquia, o Maquiavel republicano, se alguém quiser, mas é outra questão. A questão é que há algo de sujo no fazer político que o Maquiavel ele aponta muito bem. E isso, a gente pensando nisso, olhando para todos esses debates da CPI, é possível você enxergar essa mal política sendo feita quando a gente ouve que o Pazuello está sendo preparado. Está sendo preparado para quê? O que importa não é a verdade? Vai lá e fala. Você tá, ele está preparado para falar a coisa certa, para alguém ajudar ele a falar a coisa certa, sabe? A coisa certa é ele falar o que realmente aconteceu, porque agora a busca é saber se algo de errado foi feito. E quando ele faz isso, se ele realmente está sendo preparado, ou o que o atual ministro da Saúde fez na última reunião da CPI, que ele era questionado e ele tentava engabelar aquilo, sabe, a resposta, ele ficava rodeando, sabe, esse rodear é meio... o símbolo dele é difícil, né? Porque você pensa, uma pergunta é feita, como chama? Não é diretor da CPI, é diretor da Relator. CPI? Relator. O Renan Calheiros, enfim, ele falou assim, olha, eu vou te fazer uma pergunta de novo, a mesma pergunta, você me responde sim ou não. Aí ele faz a pergunta, ele fala, olha, eu não vou responder isso agora, porque de forma técnica eu tenho que responder isso. Ele, olha, eu vou fazer... Não, por favor, é sim ou não, você não tem outra coisa. É não, então ele vai lá e fica rodeando a resposta. Quando você rodeia a resposta, é que tem uma resposta sim ou não, mas você quer ir para trás, você quer para o lado obscuro, sabe? Você quer trabalhar nas costas daquela pergunta. Isso para um tribunal, né, porque não é o judiciário, isso é sujo. Há quem diga que eu tenho ouvido o Eric que fez aniversário aí, moleque, se preparando para mentir. O pai está falando do Pazuello. E só para usar o ponto aqui do Eric, se preparar para mentir é a preparação dessa política que é feita de forma suja, essa política que o Maquiavel encontrou, porque o príncipe, só para sustentar o poder, ele pode mentir, ele pode cometer um ato violento, ele pode fingir que está fazendo uma coisa sem estar fazendo aquilo, só para ele continuar no poder. Essa é a parte suja da política. Há um pano de fundo, né? Há quem justifique que